Graça e paz, pessoal amado. Estou muito feliz de voltar até vocês com mais um vídeo e trazendo informações sobre a palavra de Deus, sobre a vida cristã, sobre a nossa caminhada espiritual, questões ao nosso redor também que tem muito a ver com a nossa fé. Que Deus nos dê graça para ajudar sempre mais a todos que necessitam da nossa ajuda nesta área. Eu quero, agora logo de início, humildemente, respeitosamente, pedir a você que nos ajude curtindo o vídeo, comentando e compartilhando e também se inscrevendo no nosso canal e acionando o sininho para receber notificações. Com isso, a mensagem vai chegar mais longe e ela vai abençoar muito mais pessoas. Então, nós dependemos aí da sua generosidade nessa parte, do seu envolvimento, da sua boa vontade, eu diria, nessa parte. Hoje eu quero tratar com vocês de um tema que é o discernimento, a necessidade de discernir, de discernimento bíblico, espiritual e doutrinário. Quando eu escrevi o livro Evangélicos em Cristo, já faz bastante tempo, eu tratei de várias questões. Eu tratei, por exemplo, sobre o culto à personalidade, a quebra de um ensino, uma heresia chamada quebra de maldição hereditária, como também batalha espiritual, a marcação de datas para a volta de Cristo, a busca dos evangélicos pelos bens terrenos, pelo o bem político, na verdade, pelo domínio político no mundo. E eu senti, então, também tem um capítulo sobre a marcação de datas para a volta de Cristo, mas o último capítulo do livro eu escrevi sobre a necessidade de discernimento, né? O título do capítulo foi e é Discernir é Preciso. Agora, de acordo com uma enciclopédia bíblica, tanto o verbo discernir quanto o substantivo discernimento ocorrem apenas 4 vezes no Novo Testamento. 3 desses termos gregos estão baseados no verbo krino, né? E ali de onde nós temos críticos, anacrino e diacrino, né? Que basicamente significam peneirar, ou distinguir, ou selecionar, ou separar, recebendo também o significado comum de decidir ou julgar. Olha quão importante é, né? O adjetivo críticos denota aquele que tem a forma de um juiz, que é capaz de julgar, que tem o direito de julgar, que está engajado em julgar. Porque o crescimento espiritual de um cristão, o crescimento saudável, depende do discernimento. O crente precisa exercitar a sua consciência, os seus sentidos, para saber a diferença entre a verdade e o erro, entre aquilo que vem de Deus e que não vem, entre aquilo que é bíblico e aquilo que é antibíblico. O crente precisa estar atento. Por isso que o discernimento, ele não é uma opção, ele não é uma sugestão da palavra de Deus, ele é um mandamento bíblico, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, guarde apenas o que é bom. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele orientou os seus leitores sobre um perigo daquela época, que era o gnosticismo, que era uma linha de pensamento filosófica, de filosofia, que defendia, né, que o divino é muito puro, a matéria é muito suja, e com isso eles negavam a encarnação do verbo, de que Deus não se fez carne, negavam também a ressurreição e negavam outras doutrinas fundamentais da fé cristã. Por isso que João, ele escreveu assim, em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Têm saído pelo mundo afora, eu diria, têm saído hoje por muitas igrejas. João alertou sobre isso. O discernimento é uma das marcas da maturidade espiritual. Nós vemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14, a palavra de Deus nos dizendo: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O discernimento eu considero uma das coisas mais importantes na vida do cristão na atualidade. Mais importante. Porque nós vivemos hoje numa sociedade cheia de informações. As informações correm muito rápido e em grandes quantidades. E nunca uma geração de crentes foi tão bombardeada com informações como a geração atual. Então, o discernimento é muito importante. Pense, por exemplo, alguém que está pesquisando uma palavra na internet. Eu quero um estudo, eu quero uma informação sobre a palavra amor. Ou sobre a palavra... sobre a palavra amor, sobre a palavra alegria, sobre a palavra paz. É muito possível que essa pessoa vá cair em sites de seitas, vai cair em sites espíritas, no site dos mormons, da Testemunha de Jeová, dos adventistas do sétimo dia. Todos eles trazem algum estudo e alguma questão e eles estão diversificando muito o conteúdo justamente para atrair as pessoas para que entrem ali e não fique apenas na pesquisa daquela palavra, mas também que vejam outros conteúdos que eles têm para levar essa pessoa à adesão, a abraçá-los e assim abraçar heresias. Por isso é muito importante o discernimento. Ou alguém que esteja procurando uma música na internet. É muito possível que essa pessoa também ela vá se deparar com sites de religiões, de grupos religiosos espúrios, antibíblicos, né? Por exemplo, o Conjunto Voz da Verdade o Voz da Verdade é um ministério herético que nega a doutrina da Trindade, e a Trindade é uma doutrina básica do cristianismo, de que dentro da natureza do único Deus verdadeiro há três pessoas distintas, não separadas, distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou então as pessoas podem podem se deparar com o site Mormon, com o coral do Tabernáculo Mormon, lá de Utah, lá de Salt Lake City, né, cidade do Lago Salgado, capital do estado de Utah, que é um estado que é praticamente de Mormons. Então o coral do Tabernáculo Mormon é uma coisa apoteótica, é grandiosa e tudo isso. E os crentes podem ficar maravilhados com isso, mas trata-se de uma seita, né? Cujos ensinos não estão de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E também os adventistas têm músicas bonitas, como o Conjunto Prisma, a Voz da Verdade, e outros arautos, né, do rei e assim por diante. Então é preciso discernimento para não ser envolvido com estes grupos, é preciso estar atento. Olha, certa vez eu estava ouvindo uma pregação no rádio e uma pessoa, um homem, estava pregando, porque era rádio, não dava para ver, mas um homem estava pregando sobre o Espírito Santo, o Consolador. E eu estava gostando daquela pregação, estava gostando. E ele falava com muita propriedade sobre o Espírito Santo, o fato dele ser chamado Consolador. E de repente, depois de eu estar ouvindo um tempo, ele solta essa: e este Espírito Santo, e este Consolador não é outro senão a Santa Voz Rosa. Aí eu percebi que eu estava ouvindo um programa de uma seita chamada da seita da Santa Voz Rosa, né? É lamentável, mas isso pode acontecer. E se eu conhecia, mas e quantos que não conhecem e vão ser levados por isso, né? Vão ser enredados por isso. Um outro momento, eu estava ouvindo um dia um padre na televisão, eu sabia que era padre, mas eu fiquei admirado daquele padre falando sobre a graça de Deus. Como ele discorreu sobre a graça de Deus de uma forma bíblica, de uma forma evangélica. E eu estava gostando de ouvir a palavra daquele padre, até que ele soltou essa:
E nós alcançamos tudo isso pelos méritos de Nossa Senhora, a nossa mãe querida. Aí chutou o pau da barraca, aí não tem mais jeito, né? Porque nós não alcançamos salvação, não é pelos méritos de Maria, é pelos méritos de Cristo. A palavra do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, continua valendo. Em nenhuma outra salvação, porque não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus. Então, que tenhamos discernimento, que estejamos atentos, para não arranjar sarna para coçar, e nem dores para as nossas almas. Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.